Olha o mapa do Brasil. O Rio Grande do Sul é o estado mais ao sul do país, espremido entre o Uruguai, a Argentina e o Oceano Atlântico, longe de Brasília, longe do Nordeste, longe da Amazônia e longe do que a maioria das pessoas imaginam quando pensam em Brasil. E essa distância não é só geográfica. O Rio Grande do Sul é o único estado brasileiro que tem um bioma exclusivo seu, que não existe em mais nenhum lugar do país. É o único que travou uma guerra e funcionou como uma república independente. É o único onde a influência espanhola, argentina e uruguaia é tão profunda quanto a portuguesa. O Rio Grande do Sul foi construído por forças completamente distintas, em condições que nenhum outro estado brasileiro esteve. Hoje a gente vai entender por quê. Todo estado tem uma forma, e o Rio Grande do Sul tem cerca de 281 mil km², maior que muitos países europeus, mas o que importa não é o seu tamanho, é o que está dentro. No norte existe a Serra Gaúcha, que se levanta abruptamente, um planalto cortado por vales profundos, onde colonos europeus se instalaram e criaram um mundo à parte, dentro de outro mundo à parte. O Rio Grande do Sul é tão diferente que é justamente aqui que o Planalto Atlântico, que influencia toda a costa do Brasil, termina. No centro-sul, a Depressão Central forma um corredor que liga o litoral ao interior. E no sudoeste existe o Pampa. A terra simplesmente se abre e uma paisagem completamente diferente começa ali. Mas a diferença mais importante do Rio Grande do Sul está nas bordas. O estado faz fronteira com apenas um estado brasileiro, mas ao mesmo tempo com 2 países. Pensa nisso por um segundo. A maior parte dos estados do Brasil tem outros estados como vizinhos, absorvem influências de dentro do próprio país. Já o Rio Grande do Sul está mais cercado pelo exterior do que pelo interior, mais pressionado pelo Rio da Prata do que por Brasília, e mais moldado por Buenos Aires e Montevidéu do que pelo eixo Rio-São Paulo. Isso porque aquela região compartilha uma cultura muito parecida, roupas tradicionais, o chimarrão e o churrasco. Isso já vem de séculos. Isso porque, muito antes de qualquer bandeira europeia ser fincada naquele território, os povos guaranis já habitavam a região que hoje compreende o Rio Grande do Sul, o Uruguai e grande parte da Argentina. Eram povos seminômades, organizados em aldeias que dominavam os rios e os campos, e cultivavam e colhiam a erva mate. Para os guaranis, o mate não era apenas uma bebida, tinha função medicinal, espiritual e social. E isso perdura na cultura do Rio Grande do Sul e daquela região da Argentina, Uruguai e Paraguai até hoje. Quando os jesuítas chegaram na região no início do século XVII para catequizar povos indígenas, encontraram o mate já plenamente integrado à cultura guarani. As missões jesuíticas espalhadas pelo território adotaram o sistema da erva mate. A palavra chimarrão vem do espanhol cimarrón, que significa selvagem ou sem dono, e era usada para descrever o mate tomado puro, da forma como os indígenas o bebiam. Foi nesse mesmo período colonial que os jesuítas introduziram o gado bovino na região e o deixaram se multiplicar livremente pelos campos. E esse gado sem dono criou uma nova figura social, o gaúcho, um homem livre, mestiço, habilidoso a cavalo e que vivia da caça e do couro do animal, e morava no bioma do Pampa. É por isso que a cultura do Rio Grande do Sul é tão diferente. E foi exatamente esse bioma que determinou quem iria viver ali. Quando os espanhóis introduziram gado bovino e cavalos nessa região no século XVII, o Pampa ofereceu pastagens prontas. A terra já estava pronta para receber o gado e o gado multiplicou. E com o gado surgiu um modo de vida e o estilo do gaúcho, que é ligado principalmente ao campo e não ao litoral, quanto os outros estados do Brasil. E isso é uma das características mais marcantes. O litoral gaúcho existe, mas tem características totalmente diferentes. Não tem praias quentes o ano todo ou águas claras como o Nordeste. É um dos poucos estados que não tem milhões de pessoas vivendo no litoral, mesmo sendo um estado de 11 milhões de habitantes. Sua costa é arenosa, diferente dos demais estados brasileiros, e isso fez ela ficar muito despovoada. Enquanto Santa Catarina, por exemplo, tem milhões de pessoas vivendo na costa, o Rio Grande do Sul tem um pouco mais de 500 mil, mesmo sendo um estado bem populoso.
Agora vamos dar um passo atrás na história. O Rio Grande do Sul não começou exatamente como parte do Brasil. Começou como um campo de batalha entre os séculos 17 e 19. A região platina foi palco de um embate quase contínuo entre Portugal e Espanha. Cada um queria controlar o estuário do Rio da Prata, uma artéria vital para o escoamento das riquezas do interior do continente. Os portugueses fundaram a colônia de Sacramento em 1680. Os espanhóis responderam, e os portugueses fundaram o que seria a cidade de Rio Grande em 1737. Os espanhóis invadiram e ocuparam essa cidade por 14 anos, de 1763 a 1777, e isso deixou uma cultura espanhola mais forte no estado. E agora chegamos no momento que o Rio Grande do Sul nunca deixou o Brasil esquecer. Foi então, em 1835, que a revolta estourou, a Revolução Farroupilha. Durou 10 anos, uma década, e é a guerra civil mais longa da história do Brasil. E terminou não como uma derrota militar, mas como uma negociação. É durante esses 10 anos que o Rio Grande do Sul não existiu como parte do Brasil, existiu como a República Rio-Grandense. Um estado independente com governo próprio, exército próprio, e nenhum outro estado brasileiro fez isso por tanto tempo. Enquanto o restante do Brasil se consolidava como um império de latifúndios, o Rio Grande do Sul estava fazendo um experimento diferente. A partir de 1824, chegaram os primeiros imigrantes alemães em São Leopoldo. E a partir de 1875, os italianos na Serra. É diferente do que aconteceu em outros estados, onde imigrantes europeus muitas vezes foram inseridos para substituir o trabalho escravagista, como foi o caso de São Paulo. Já os imigrantes do Sul receberam algo diferente: terras próprias para as famílias, dadas pelo próprio imperador, que tinha receio da região ficar pouco povoada ao sul e precisava povoar então. Foi assim que surgiram pequenas propriedades, trabalho familiar, e esse modelo criou uma classe média rural com acesso à educação e à propriedade, algo raríssimo no Brasil no século XIX. Gerou uma densidade demográfica maior, núcleos urbanos mais dinâmicos e uma industrialização mais precoce. A metade sul, chamada de campanha, é dominada pelas grandes estâncias de criação de gado, herdeira direta da tradição luso-brasileira e platina. É o pampa profundo, de baixa densidade e de fazendas imensas. E quando as pessoas pensam na economia gaúcha, pensam em boi e soja, e eles estão certos parcialmente. O agronegócio representa cerca de 40% do PIB estadual, bem como o restante do Brasil. Portanto, isso seria semelhante. Mas o que as pessoas não sabem é que o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados do Brasil que fabricam máquinas industriais. O setor de máquinas e equipamentos representa 12% do PIB industrial gaúcho, e é o segundo maior estado exportador nacional de máquinas agrícolas e implementos rodoviários. E isso cria, portanto, o quinto maior PIB do país, 570 bilhões de reais. Em 2025, o Rio Grande do Sul ocupou o primeiro lugar nacional no ranking de competitividade dos estados em 2 critérios: inovação e eficiência. E todos esses fatores tornam o Rio Grande do Sul um estado completamente diferente do restante do Brasil. A sua cultura, muitas vezes, é mais próxima dos argentinos ou uruguaios do que de Santa Catarina, por exemplo. É verdade que todos os estados do Brasil têm as suas peculiaridades. A Bahia, por exemplo, é o estado com maior presença de cultura africana no país. E, na verdade, Salvador é a cidade mais africana fora da África. Ou outras regiões do Brasil, como o Amazonas, que tem a maior porcentagem de população indígena do país. Caso vocês quiserem, podemos fazer um vídeo destes de outros estados do Brasil. É só deixar aqui nos comentários estados que têm uma cultura muito diferente do restante do país e que podemos fazer o mesmo vídeo. Por esse vídeo é isso, até o próximo.